Abra a Escritura na segunda carta de Paulo a Timóteo. Capítulo 3. É uma série que eu vou arrastando devagar. Vocês leiam comigo. Capítulo 3 da segunda carta de Paulo a Timóteo, versículos 1 a 5. Eu estou no verso 2 trabalhando, tá? Leiam juntos comigo. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, foge também destes. Eu espero que antes de eu jubilar ou de morrer, eu termine cada um dos pecados desse texto, né? Nós vamos andando muito devagar. Eu comecei trabalhando sobre o primeiro verso. Sabe, porém, isto, nos últimos dias, se nós estamos nesse tempo, não sei em que altura desse período dos últimos dias, mas é um tempo onde os pecados afloram. Houve tempos que os pecados eram um pouco mais segurados, um pouco menos manifestados. Havia uma certa coisa que freava a manifestação da pecaminosidade, mas as coisas estão se tornando abertas, estão se tornando claras, estão se tornando escancaradas hoje. E o assunto desta manhã, como os assuntos das outras vezes que eu preguei, das últimas vezes, mostram que os homens nesse tempo serão egoístas aqueles que amam a si mesmos. A palavra é philautos. Nós mencionamos que os homens serão avarentos. A palavra grega é filarguria, que significa literalmente amantes da prata. Terceira coisa que nós vimos é que os homens serão jactanciosos, e jactanciosos aqui é quase que sinônimo, é bem parecido com o que vamos ver hoje, arrogantes. Então, a palavra grega significa literalmente o que a Bianca disse, é mostrar-se acima, é pensar de si mesmo a superioridade sobre outras pessoas. O arrogante é aquele que tem uma opinião elevada de si mesmo, ainda que não confesse. É o que ele tem no coração. E isto é um pecado de todos nós em algum grau. Os arrogantes são aqueles que se colocam acima dos outros e se veem, em comparação com os outros, superiores. Eles se veem como mais elevados do que os outros. São pessoas de espírito altivo, e essa soberba é um pecado que afetou muito aqueles que tiveram domínios do mundo, aqueles que tiveram poderes neste mundo. E eu vou citar daqui a pouco exemplos da Escritura de vários homens que, por causa das muitas coisas que vou mencionar hoje, se tornaram arrogantes. Você tem aí o esboço do estudo. Nós vemos que a arrogância nos últimos dias, isso está se tornando cada vez mais constantes, os homens portarem-se arrogantemente. Em Judas fala que os homens vivem propalando arrogâncias, depois vocês conferem isso, vivem propalando arrogâncias nos últimos tempos. E a arrogância, eu ouso dizer que é uma espécie de pecado dos pecados. Todos os outros pecados, de alguma forma, se originaram no pecado da arrogância. A Escritura diz que o pecado de Satanás deve ter sido o da arrogância, porque ele não se contentou com o modo como Deus o havia feito, e ele quis ser igual a Deus. Ele sugeriu essa ideia, ele injetou essa ideia na alma
de Eva, quando disse, Deus não quer que você coma disto ou coma daquilo, disto que é da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque Ele não quer que você seja igual a Ele. A ideia de soberba. Quando Paulo fala a respeito dos presbíteros, diz assim, que não sejam neófitos, por causa de quê? Para que não se ensoberbeçam, para que não sejam arrogantes e incorram na condenação que o diabo teve. Então, a característica dos últimos dias é de pessoas que serão hiperethanoi, ou seja, arrogantes, que olham sempre de cima para baixo. Então, nós vamos desenvolver este assunto nesta manhã. A arrogância, eu disse há pouco, é irmã gêmea da jactância. Essas duas qualidades geralmente vêm juntas numa só pessoa, ainda que você não perceba necessariamente a sua própria soberba. Você é capaz de perceber isso nos outros, mas nem sempre em você. E sempre houve pessoas arrogantes neste mundo, mas os homens dos últimos tempos seriam campeões da arrogância. Assim como dos outros pecados mencionados no texto lido. Então, vamos falar agora rapidamente sobre o grande complexo desta arrogância. A arrogância faz parte de uma enorme, de uma gama de pecados que vêm juntos, que andam juntos, e ela é resultado da rejeição à autoridade de Deus e faz com que os homens se promovam a si mesmos como autoridade suprema. A arrogância, repito, nunca vem sozinha. Ela sempre traz consigo outros pecados e está inseparavelmente ligada a eles. Abra para mim Jeremias 48. Jeremias enumera alguns sinônimos de arrogância. Alguém leia em voz bem alta, capítulo 48 de Jeremias, versos 29 e 30. Bem alto. Ouvimos falar da soberba de Moabe, que de fato é extremamente soberba, da sua arrogância, do seu orgulho. 3 aí. Soberba, arrogância, orgulho. Continue. Da sua Sobranceria. E da altivez do seu coração. Altivez. Conheço, diz o Senhor, a sua Insolência. mas isso nada é. As suas Gabarolices, nada para. Jeremias mostra em grau menor um conjunto de coisas que tem mais ou menos a mesma conotação. Irmãos gêmeos, vamos repetir: jactância, soberba, altivez, sobranceria, orgulho, insolência, gabarolice. É difícil fazer distinção entre elas. Vai no dicionário, você não encontra. Você vê a repetição das ideias nessas mesmas palavras. É verdade que há pequenas nuances entre elas, mas é difícil estabelecer as diferenças. Talvez, eu não sei se eu vou estar certo, algum que conhece mais do que eu há de concordar ou discordar de mim. Aquele que é jactancioso é o que propala as suas arrogâncias. É o que fala, é o que exterioriza. E o arrogante nem sempre exterioriza, mas é um pecado do coração. Vamos ver daqui a pouquinho. Nem sempre você tem coragem de falar, mas você pensa à vontade sobre isso. A arrogância. Então, vamos ver aqui o locus, o lugar, o local da arrogância, que é o ponto que eu vou afirmar agora aqui. O lugar da arrogância é aqui dentro de você. É o coração. E vou mostrar aqui 3 pessoas na Escritura, homens de autoridade, homens de uma porção de coisas que facilitam a demonstração daquilo que está lá dentro. Vamos ler Isaías 14. Eu quero que vocês participem da leitura. O senhor, por favor, Isaías 14. Veja versículos 11 a 14.
Veja, o rei de Babilônia, o nome dele é Nabucodonosor. Veja o que ele diz. Conseguiu achar aí? Versículo 11 a 14. Derribada está na cova a tua soberba, É Deus falando ao rei. Derrubada na cova está a sua soberba. e também o som da tua harpa. Por baixo de ti, uma cama de gusanos, e os vermes são a tua coberta. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Olha agora. Tu dizias no teu coração: Tu dizias, onde? No teu coração. eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Isso, muitas pessoas pegam esse texto aí e aplicam a Satanás direto. Eu não vejo nada a respeito disso. Pode até ser ilustrativo do que Satanás foi lá no passado, mas diz respeito a um homem, ao rei de Babilônia. E essa história de Nabucodonosor é ilustrativa da soberba que procede de dentro do coração do homem. E ele foi um homem que chegou aos píncaros da arrogância. E nesse sentido ele é uma grande lição para todos nós. E é uma prova que no tempo devido Deus resiste aos soberbos e os humilha. Não se esqueça, vou repetir várias vezes aqui hoje. Não se esqueça de que a arrogância é alguma coisa lá de dentro. Não é um pecado externo, necessariamente. Ele vem lá do seu coração. Então, o 14:13a, acompanhem a minha colocação. Diz lá, tu que dizias em teu coração, eu vou subir ao céu. No coração você começa a pensar que pode tudo e que é capaz de tudo, quando algumas coisas externas favorecem. Quando você se torna rico, poderoso, etc. Vou mencionar daqui a pouco aqui. Ele diz, eu subirei ao céu. Eu vou além das estrelas de Deus. Ele disse isso no seu coração. Ele não disse isso claramente e abertamente, embora tenha se portado arrogantemente. As estrelas de Deus são os astros mais altos e mais distantes de nós. E o rei da Babilônia aspirava a atravessar os céus, ir acima das estrelas, onde viviam também os seres celestiais. E ele possuía altíssimas pretensões em sua vida que evidenciavam sua arrogância. Mesmo os homens de hoje, a competição entre as grandes nações, de alcançar os astros mais distantes, mas não, os astros mais próximos de nós, que são os planetas. Não pensem, senhores, não pensem que isso é para arranjar alimento, ou para isso ou para aquilo, mas é competição para ver qual governante, qual nação é maior, é mais poderosa. Mostra a arrogância dos homens em querer atravessar os céus e ficarem conhecidos como quem fez essas conquistas. E essas distâncias são imensuravelmente grandes que os homens, nesta presente condição de caídos, nunca atravessarão. Isto aqui é minha opinião. Então ele diz no verso 14 ainda, eu exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. O rei da Babilônia não se contentava em conquistar Sião, em conquistar Jerusalém, que foi o que aconteceu. Ele invadiu Jerusalém, onde o povo de Deus se reunia, que é o Monte Sião, mas ele queria ser igual ao Altíssimo. Olha, ele diz, subirei acima das altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. É muita soberba querer ser igual ao Altíssimo. Mas o texto fala que ele, ao menos, disse isto onde? No seu coração. É um pecado que nasce lá dentro. Nabucodonosor exibia a sua arrogância de maneira provocadora. Ele vai falar assim, em Daniel 4, só me ouçam. Ao cabo de 12 meses, diz ele, o texto diz, ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real da Babilônia, o rei falou e disse, não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder
e para a glória da minha majestade. Quer dizer, ele queria ser visto como acima de todos os homens. E Deus disse do céu, no verso 31 e 32, já passou o teu reino, tu serás expulso entre os homens e a tua morada será como os animais do campo. Um cara que queria subir ao céu, aos píncaros da glória, ele pastou, literalmente. Ele passou a comer grama, porque Deus resiste aos soberbos. Então, esse homem é exemplo para nós de algo que nós não podemos e nem devemos fazer. A cosmogonia dos sumérios, egípcios e de outras nações antigas também é revelada pelas nações pela nação babilônica. E eles pensavam que podia chegar ao patamar de Deus. Por isso, os ancestrais deles quiseram chegar até Deus. Quem se lembra do evento? Quando eles construíram a Torre de Babel. Babel é que dá origem mais tarde à Babilônia. Vejamos um outro cara. Vejamos o locus da arrogância no rei de Tiro. Tiro, hoje é um Tirico, é uma cidadinha pequena, é uma cidade portuária ali do Líbano. Mas quem sabe a que povo era chamado importante naquela época? Fenícios. Exatamente. Os fenícios eram povos que dominavam os mares. Eles invadiam todos os territórios, todos os contornos da terra, eles invadiam naquela época. E no capítulo 28 de Ezequiel, é dito do rei de Tiro, que se eleva o teu coração, visto que estimas o teu coração como se fora o coração de Deus. Vou repetir, está lá em 28, 2, 5 e 6 e 9 e 17. Visto que estimas o teu coração como se fora o coração de Deus. Dizes, eu sou Deus, não passas de homem, e não és Deus no poder do que te traspassa, porque elevou-se o teu coração. Vou repetir uma vez mais, não se esqueça que a arrogância é um pecado que está lá dentro, e que não é fácil fugir dele. É só você começar a ter algumas coisas que você considera importantes, que faz com que você pense que você é melhor do que outras pessoas. E a arrogância pode destruir-nos espetacularmente, pode arruinar a vida do cristão. Eu conheci cristãos arrogantes, ministros do Evangelho, famosos em nosso país, que eram arrogantes e Deus humilhou. Você conhece alguns deles. E Deus vai derrubando um a um no tempo dele. Só que Deus tem paciência e eu queria que ele fizesse isso com todas as pessoas, mas ao mesmo tempo eu falo, se ele fizer isso com todos, ele vai mexer comigo. Porque a arrogância está lá no meu coração. E eu preciso lutar contra ela. Tenha em você o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Ele era tudo, ele tinha tudo, ele possuía tudo, mas ele não pensou de si mesmo além do que convinha. Antes humilhou-se. Antes portou-se como servo sendo o Senhor. Portou-se como uma pessoa obediente à lei quando era aquele que havia criado a lei. Mais um cara. Veja o locus da arrogância no rei da Assíria, que é Senaqueribe. No capítulo 10 de Isaías, diz do verso 10 a 14, eu vou ler só um verso que diz respeito diretamente ao nosso ponto aqui. Diz que o Senhor Deus castigará a arrogância do coração do rei da Assíria e a desmedida altivez dos seus olhos. Lá no capítulo 10, de 10 a 14. Eu mais uma vez repetir, a arrogância começa no coração. Jesus Cristo, quando quis dar o catálogo dos pecados dos homens, ele começa assim, está lá no capítulo 7 de Marcos. Porque de dentro, vírgula, do coração dos homens,
vírgula, é que procedem maus desígnios, prostituição, furto, etc, etc, etc. Soberba. E ele conclui, ora, todos estes pecados vêm de dentro e contaminam o homem. Peça a Deus a graça de você não ter este sentimento de ver-se a si mesmo melhor do que Deus vê você. E a soberba é alguma coisa que engana o homem, porque o coração do homem é enganoso. E ele faz você pensar de você mesmo uma mentira. Ele ludibria você. Cuidado para você não dar asas à sua imaginação com respeito ao poder e à glória que você supostamente merece. E os cristãos precisam ficar muito atentos com respeito aos seus próprios corações. É importante que nós aprendamos a vigiar os nossos corações, a fim de que eles não sejam arrogantes, altivos, em razão do que Deus nos tem dado. Se Deus tem sido gracioso com você, aprenda a ver nas coisas boas que você tem a graça divina e não atribuir a você alguma coisa em que você é melhor do que outras pessoas. E não se esqueça de que o seu coração pode enganar você. Ele pode fazer você pensar que você é melhor. E é tão bom pensar assim. Quando fazemos assim, nós desprezamos a graça do bondoso Deus sobre nós. Ponto 4. As causas da arrogância. Esse texto é ótimo. Abre em Ezequiel 28. Ezequiel 28, alguém lê em voz bem alta, 4 a 6. Ezequiel 28, 4 a 6. Alguém que comeu feijão de manhã, lê bem alto. Vamos lá. Pela tua sabedoria e pelo teu entendimento, alcançaste o teu poder e adquiriste ouro e prata nos teus tesouros. Pela extensão da tua sabedoria no teu comércio, aumentaste as tuas riquezas, e por causa delas se eleva o teu coração. Assim diz o Senhor Deus, visto que estimas o teu coração como se fora o coração de Deus. Então, a primeira coisa que eu vou analisar no que você leu. Primeira coisa, a arrogância procede da erudição. O ambiente de erudição torna os homens arrogantes. O texto fala, pela tua sabedoria e pelo teu entendimento se eleva o teu coração. Por suas capacidades e experiências na navegação do mundo conhecido, pois eles eram os fenícios, né, os de Tiro, eles se tornaram senhores dos mares e os príncipes de Tiro se tornaram famosos pelo conhecimento e sabedoria que eles adquiriram nas viagens que eles faziam ao redor do mundo conhecido de então. Ao singrar aqueles mares, eles iam se tornando homens cheios de conhecimento e eles eram, nesse sentido, os homens mais cultos da sua geração. Isso lhes dava grande prestígio entre as nações com as quais eles comerciavam. Se você quiser ver no capítulo anterior desse que eu estou lendo aqui, que você tem aí, você vai ver com quantas nações eles comerciavam. O mundo inteiro conhecido de então. Isso lhes dava entendimento, isso lhes dava sabedoria. Portanto, os sabedores de sua sabedoria e do seu conhecimento grande, eles elevaram-se o seu coração e se tornaram arrogantes. A arrogância é encontrada, Dr. Davi, no mundo acadêmico, lembra? Aqueles de nós que trabalhamos na academia, sabemos como os homens, quanto mais sabem, quanto mais conhecem, eles se tornam soberbos e eles olham os outros de cima. E nós que somos da academia temos que ter o coração bastante colocado debaixo de Deus, para que também nós nos exaltamos, porque o conhecimento torna os homens cheios de si. Quem trabalha em academia sabe disto. Frequentemente, e nós temos em nossa universidade, como em todas as universidades, pessoas em posição de mando, cheios de soberba, cheios de arrogância.
A gente não cita nome porque fica feio. Mas é uma verdade isso. Segunda coisa, a arrogância procede do poder. Olha o verso 28 aqui, do capítulo 28, verso 4b. Alcançaste o teu poder e elevou-se o teu coração. Quem possui informação, que é o primeiro caso, possui hoje, mais do que em todas as épocas, possui poder. Poder hoje é informação, é você ter as coisas todas à sua disposição. Não é uma característica moderna, ela é muito antiga. E os homens já usavam estas coisas de poder através da informação. E o poder dos reis de Tiro vinha do seu trânsito fácil por todas as nações, fazendo com que todos os povos dependessem deles nos negócios que eles faziam. Eles controlavam a informação, controlavam os exércitos das outras nações através da sua informação, do seu conhecimento, de sua sabedoria. Então eles se tornaram poderosos. Governar significa servir a um povo. Mas frequentemente os governos se esquecem dessa máxima de servir, especialmente quando eles mantêm uma posição razoável de poder. E o poder corrompe. Corrompe o governante e o torna arrogante por causa do sucesso que o governante adquire. E a arrogância procede do sucesso de poder continuado. Quanto mais o homem se perpetua no poder, mais ele se evidencia em arrogância. Quanto mais sucesso repetido, mais a arrogância se manifesta. E via de regra, toda pessoa cheia de sucesso tem tendências para arrogância. Afinal de contas, quando tudo vai bem, você tem a tendência de adquirir glória para você mesmo e parece que nada vai dar errado. Veja os homens ricos de nosso país que foram pegos. Eles precisavam do dinheiro que eles surrupiaram? Não, eles quiseram poder. Hoje homens ricos vão para a política e querem poder, querem domínio. E o rei de Tiro dominou os mares e o coração dele se elevou. Por essa razão, os tempos de sucesso são um prelúdio de tempos de arrogância. Terceira coisa, aí no capítulo 28, versos 4c e 5. A arrogância procede, primeiro que nós vimos, procede do quê? Do conhecimento, da erudição, procede do poder, e está juntado aqui, e procede da riqueza. Leia para mim, e adquiriste ouro e prata nos teus tesouros, pela extensão da tua sabedoria e do teu comércio, aumentaste as tuas riquezas, e por causa delas se eleva o teu coração. Junte conhecimento, sabedoria, poder e riqueza numa só pessoa e vá ver o que vai acontecer. A riqueza vira a cabeça de um homem, especialmente quando ele já tem conhecimento, tem sabedoria e algum tipo de poder. É muito raro ver um homem extremamente rico, cheio de humildade. É muito raro. E não é à toa que o Senhor Jesus Cristo falou assim, dificilmente um rico herdará o reino dos céus. Não que não haja ricos que Deus redime. Sim. Mas é alguma coisa rara, difícil. Porque o homem rico, que tem alguma sabedoria, algum poder, algum conhecimento, que tem poder, esse homem se eleva, ou eleva o seu coração. E ele se vê maior do que outros. Elevar o coração é algo que só você conhece até uma certa altura. Depois que você está cheio dessas coisas, aí você começa a manifestar a sua arrogância. Quarta coisa. A arrogância procede da beleza. Ainda em Ezequiel 28, verso 17. Alguém lê, alguém está de Bíblia aberta aí. Ezequiel 28, 17. Elevou-se o teu coração por causa da sua formosura. Elevou-se o teu coração por causa da tua beleza, da tua formosura. Continue. Corrompeste a tua sabedoria
Isto, você era bonito demais, você resplendia demais e elevou-se o teu coração. Lancei-te por terra diante dos reis últimos, para que te contemplem. Só uma conversinha entre nós aqui. Tome uma mulher bonita. E mais importante, que sabe que é bonito. E veja como ela se porta. Ela possui tudo o que uma mulher quer ter. Eu estou sendo mentiroso? Que ser belo é alguma coisa que todas vocês gostariam de ser? E nós ficamos atrás. Por essa razão, ela não possui simplesmente autoconfiança, mas ela se torna arrogante e às vezes insuportável. Eu gosto de ver filmes, porque em filmes americanos tem muita mulher bonita e esplendorosas. Aí, às vezes, a minha esposa me corrige assim, vá viver com ela. Porque uma mulher muito bonita, raramente pensa de si mesma o que é justo. Raramente ela tem humildade. Por isso que elas trocam de homem um atrás do outro, porque ninguém aguenta viver com pessoas que têm arrogância nascida no coração. Arrogância que vem de poder, que vem de riqueza, e essas mulheres têm isto, vem de beleza. O rei de Tiro era um homem belo. Como é que o americano chamaria belo? Handsome. Mas é bonito mesmo. Tem homens formosos. Imagina homens formosos, e o rei de Tiro devia ser um deles, e vestido todo garboso. O teu esplendor. Imagine, subia isso ao coração dele. E ele elevou o seu coração, porque ele era um homem belo, de aparência, possuía riquezas, poder e possuía autoridade. Ele havia atingido a dignidade, entre aspas, que as pessoas admiram. Afinal de contas, ele era o homem de mais sucesso no seu tempo. E pelo fato de possuir uma beleza ou esplendor inigualável, ele pensava de si mesmo muito além do que devia. E ele passou a se ver como o maior e se deleitava em sua beleza, porque o texto fala que ele elevou-se o seu coração por causa da sua beleza. Lembra? 4 coisas. Primeiro, o que eleva o coração do homem? Sabedoria, o conhecimento e conhecimento. Segundo, poder. Terceiro, riqueza. E quarto, beleza. Essas coisas fazem um homem e fazem uma mulher se elevarem em seu coração. Eu não vou me delongar muito, mas aqui fala que os objetos da arrogância. A arrogância pode ser contra Deus e contra o homem. Apenas rapidinho contra Deus. Contra o homem é fácil mostrar. Quando eles desprezam os homens menores, quando eles pisam nos homens que são menores aos olhos deles. Mas há alguns que têm a sua soberba tão escancarada, tão aberta, e quanto mais chega o tempo do fim, mais os homens vão levantar contra os céus a sua boca, vão, diz o texto, contra os céus eles desandam a boca, e contra os homens a sua língua percorre a terra. Contra o céu e contra os homens. E Deus disse lá no capítulo 75, através do salmista, eu digo aos soberbos, não sejais arrogantes, e digo aos ímpios, não levanteis a vossa força, não levanteis altivamente a vossa força, nem faleis com insolência contra a rocha. Isto é, não abram a boca contra Deus pensando que vocês estão no mesmo nível. Quando você é arrogante com alguém, você se coloca no mínimo no mesmo nível dele, quando não acima. E os homens arrogantes pensam que são Deus. E por isso desandam a boca contra Deus.
Tem mais textos aqui, mas eu vou pular, por causa do nosso tempo. Né? Veja a reação de Deus diante da arrogância. Só citar. Primeiro, o Senhor diz que a arrogância é o caminho para a ruína. Há um provérbio muito belo que as pessoas não param tanto para pensar. Diz assim, a soberba precede a ruína. E usa, esse aqui é um paralelismo hebraico, aí usa sinônimos. E a altivez de espírito precede a queda. Nós vemos os homens aí andando altivamente e a gente fala, Senhor, tu não vai fazer nada? Tu não vais cair de pau neles? E nós queremos que eles caiam, mas é no tempo próprio. Ou quem ficava com inveja dos malfeitores, é no Salmo 73, que diz, não tenhas inveja dos malfeitores, porque uma hora Deus vai pesar a sua mão sobre eles. E eles falaram assim, o texto fala assim, eu tinha inveja dos homens até que eu penetrei as coisas de Deus lá no santuário, eu vi o que Deus pensa dos arrogantes e o que Deus vai fazer com os arrogantes. E o Senhor diz que Ele resiste aos arrogantes. Deus resiste aos soberbos, está lá em Tiago 4, 6. Mostrando este assunto, Jesus contou uma história muito interessante. Lembra a história do fariseu e do publicano? Propôs também esta parábola, está em Lucas 18. Você conhece, só escuta. E propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos. Isto é arrogância. Porque são deuses para si próprios. E desprezavam os outros. 2 homens, aí vem a historinha, 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava, como é que ele orava? De si para consigo. Isto é, ele fazia uma auto-oração, uma oração para si mesmo, orava de si para consigo, desta forma. Ó Deus, na verdade, ó eu. Ó Deus, graças te dou, porque eu não sou como os demais homens. Que homens? Roubadores, injustos, adúlteros, e nem ainda como esta porcaria que está aqui do meu lado. Nem ainda como o publicano. Diz ele lá. Eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo que eu ganho, e o publicano estando em pé, longe, isto é, num lugar mais afastado, no templo, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas em atitude de humildade batia no peito, dizendo, ó Deus, sê favorável a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. A oração do fariseu mostra que ele é arrogante, mas ele se disfarça fazendo oração. E no meio da igreja de Deus há pessoas assim. E é importante que nós aprendamos a detectar, para dizer para Deus, Senhor, não me deixe chegar onde esse cara chegou. Não deixe o meu coração se elevar. Não seja simplesmente um crítico. Até se possível não ser crítico, melhor. Porque a crítica também revela que você se considera superior. Mas não me deixe pecar contra ti, nem contra os homens, sendo soberbo ou arrogante em meu coração. Na verdade, o arrogante não ora. Ele esconde suas reais intenções. Veja que a oração do publicano, do fariseu, aponta para a jactância que termina numa arrogância. No ponto 3, diz que o Senhor diz que abomina o coração arrogante. Provérbios 16:5 fala assim, abominável é ao Senhor todo arrogante de coração. Portanto, se você não quer se encontrar entre os abomináveis, peça a Deus a graça da humildade.
porque a arrogância é nascida lá nas profundezas do seu ser interior. Quarta coisa, o Senhor castiga os arrogantes. Isaías 13, no texto que já lemos, fala que eu castigarei o mundo por causa da maldade do mundo e os perversos por causa da sua iniquidade. Eu farei cessar a arrogância dos atrevidos e eu abaterei a soberba dos violentos. Se você quiser, você tem aí no seu texto, verificar depois lá em casa, que a punição de Deus pela arrogância do rei de Babilônia. Deus humilhou o rei de Babilônia até o mais imaginável possível. Deus resistiu àquele homem e o fez pastar, o fez sofrer, o deixou sem pensamento humano. Até que um dia ele foi recobrado em seus sentidos e voltou a pensar como um homem comum pensa. Mas Deus destruiu a arrogância daquele homem, a ponto de ele falar assim, vocês precisam de ser Deus, vocês precisam ter um Deus como o Deus de Daniel, de Absaque, de Abdenego. Ele é Deus. Antes era ele próprio. Segunda coisa, a punição de Deus para o povo arrogante do rei da Babilônia. Está lá em Isaías 14, 21 a 22. O povo também, seguindo o seu rei, foi punido por Deus. Terceiro, a punição de Deus para a terra do arrogante rei da Babilônia. E Deus disse que ia destruir a Babilônia e que nunca mais iria levantar essa cidade, esse reino. Acabou com o poder de Babilônia, de que tanto o seu rei cantava. E diz assim, eu farei com que esta terra seja desolada sem que haja quem nela habite. Babilônia se tornará em montões de ruínas, morada de chacais, objeto de espanto e assobio, e não haverá quem nela habite. Tornaram-se as suas cidades em desolação, terra seca e deserta, terra em que ninguém habita nem passa por ela homem algum. E houve um cara que resolveu desafiar essa profecia divina. E Deus humilhou vergonhosamente. Você sabe o nome dele? Recente, bem recentinho. Saddam Hussein. Ele tentou reconstruir Babilônia. Vai no Google, você digita lá. Estava muita coisa pronta para Babilônia ser reerguida. Deus acabou com ele. Ele foi encontrado num buraco, se não me engano. Humilhado, sujo, porco, sem soberba nenhuma, porque Deus destrói o homem assim. Não vai ter lugar mais para ninguém habitar no lugar. Você vê algumas ruínas somente das coisas antigas da Babilônia. Se você quiser ver um pouquinho da Babilônia, é só você ver a novela da como é que é o nome? Não quero citar aí. O Rico e o Lázaro. O Rico e o Lázaro, do canal Record. Ali mostra, claro que isso é toda a imaginação dos homens, mas a imaginação dos homens hoje não chega aos pés da verdadeira glória da Babilônia. E Deus disse, nunca mais essa cidade vai ser reconstruída. E quem se aventurar a desafiar ao Senhor, Deus vai humilhar. Terminando. Ponto 7. O antídoto de Deus para a arrogância. Primeira coisa, odeie a arrogância tendo o temor do Senhor. Eu sei que você não consegue isso por si mesmo. Para você odiar o que é mal e amar o que é o bem, você precisa de graça. Então, o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, em aborrecer a soberba, em odiar a soberba e odiar a arrogância. Estas coisas eu odeio. E nós precisamos aprender a ter o temor do Senhor a fim de que nós possamos nos ver livres deste pecado. Segunda coisa, tenha amor
para vencer a arrogância. Veja um texto que quase você não percebe. Em Coríntios 13, lá diz assim: o amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúmes, o amor, duas coisas, ele não se ufana e não se ensoberbece. Se você quer ter as coisas eliminadas, as coisas da arrogância, da soberba, da altivez, da gabarulice, etc., etc., você tem que pedir graça para você ser vitorioso. E essa graça manifesta em amor. Eu tenho falado nesses últimos sermões sobre pais e filhos. Portanto, pais, ao educarem os filhos de vocês, lembrem-se de que eles vão enfrentar tempos difíceis. Quanto mais o tempo passa, mais difíceis serão os dias. O texto que nós lemos no começo começa assim: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Pois os homens serão, ele menciona 4 primeiros braços do egocentrismo. Vou repetir: egoísmo, avareza, jactância e arrogância. Eles enfrentarão estes e outros pecados enumerados no texto. Peçam a Deus força para vocês prepararem os filhos de vocês para viverem esses tempos. Sejam os grandes preceptores deles, ensinando-lhes que a Escritura diz que com certeza acontecerá. Lembra que eu falei no último sermão? Não fique falando para o seu filho que ele é o mais bonitinho do mundo, que ele é o mais, que ele é o mais gostosinho do mundo, que ele é o mais tudo, e você vai incutindo sem que você perceba e sem que a criança perceba que ela é a pessoa mais importante do mundo. Isto não é verdade. Cuide para você não gerar altivez, gabarulice, soberba, jactância, arrogância nos filhos de vocês. Só assim nós teremos uma igreja melhor nos dias que se seguem. E ao educarem os seus filhos nestes últimos dias, não falem deles e nem a eles mais do que realmente eles precisam ouvir. Ensine-os o que Deus pensa deles, a fim de que eles venham a entender o que Deus requer deles. E o dever deles para com Deus e para com o seu próximo. Porque Deus odeia a jactância e a arrogância. Deus ajude nós a criarmos os nossos filhos e os nossos netos no que Ele chama de disciplina e admoestação do Senhor. E estas coisas todas que eu falei nesta manhã dizem respeito a ensinar as coisas do Senhor aos nossos filhos, para que eles cresçam nos dias difíceis que eles vão enfrentar, cresçam imunes a estas coisas ou mais fortalecidos nessas coisas para serem mais do que vencedores por meio de Cristo Jesus. Amém.